Bom, gente, a ideia, então, hoje a gente está na quinta mesa de diálogo, né? Os conceitos, categorias-chave que a gente tem em pauta na discussão, sobretudo, né, mas não unicamente para hoje. Hegemonia, consenso, cesarismo, bonapartismo, tática, estratégia, política e militar. Então, os convidados, que eu agradeço enormemente, em nome dos organizadores e dos presentes, serão o Fábio Gentili e o Javier Molina, né? Vou fazer uma breve apresentação antes de passar a palavra para cada um deles. O Fábio Gentili, então, ele é da Universidade Federal do Ceará, Departamento de Ciências Sociais. Ele integra o programa de pós-graduação em nível de doutorado em Políticas Públicas na Estadual do Ceará, membro diretor da Associação de Historiadores Latino-Americano e del Caribe, seção brasileira. E o Javier Molina é da Universidade do Chile, da Faculdade de Filosofia e Humanidades, doutor em estudos latino-americanos, também pela Universidade do Chile, sociólogo pela Universidade de Valparaíso e membro da Associação Gramsci Chile e da International Gramsci Society Brasil. Bom, então, pela ordem, então a gente vai fazer primeiro a exposição do Javier, depois passamos em seguida já para o Fábio, e aí abrimos finalmente para as questões. Beleza? A palavra então é com você, Javier. Obrigado. Eu vou apresentar um PowerPoint. A sessão de hoje, que é sobre o caderno 13. O Fábio tinha falado de ler a nota 27, e eu escolhi também a nota 7 e a 8, que acho que vocês já leram, né? Eu vou me concentrar principalmente em dois dos conceitos, que são hegemonia e consenso, para pensar, além do cesarismo, algum jeito da conformação da hegemonia, né? E pensar essa conjuntura. Eu peguei alguma Bom, na nota 27, o Gramsci diz, mas o cesarismo, embora expresse sempre a solução arbitral, confiada a uma grande personalidade de uma situação histórico-política, caracterizada por um equilíbrio de forçar de perspectiva catastrófica, não tem sempre o mesmo significado histórico. Pode haver um cesarismo progressista e um cesarismo regressivo. E, em última análise, o significado exato de cada forma de cesarismo só pode ser reconstruído a partir da história concreta e não de um esquema sociológico. Aqui dá para pensar, por exemplo, a onda progressista do começo do século XXI na América Latina e aquelas grandes personalidades que veriam a responder à crise orgânica do começo do século, né? Eu penso principalmente no Chávez, no Néstor Kirchner, depois na Cristina Fernández de Kirchner, e também no Evo Morales, como parte daquele grande personalidade possível de pensar o processo. O cesarismo é progressista quando sua intervenção ajuda a força progressista a triunfar, ainda que com certos compromissos e acomodações que limitam a vitória. É regressivo quando sua intervenção ajuda a força regressiva a triunfar, também neste caso com certo compromisso e limitações, os quais, no entanto, têm um valor, um alcance e um significado diverso daquele do caso anterior. Agora, daria para pensar os processos que falei da onda progressista, se aquela vitória que, como Gramsci está falando, é limitada, formam parte daquela força progressista e de um possível cesarismo progressista ou não, né? Eu vou tratar o caso argentino, a dialética de revolução e restauração, que o Gramsci também está falando na nota. É o elemento revolução ou o elemento restauração que predomina para definir se o cesarismo é de aquele ou do outro tipo. Já que é certo que no movimento histórico jamais se volta atrás e não existem restaurações em todo. Aí também daria para pensar, por exemplo, no Bolsonaro, e se o bolsonarismo é restauração, de que ponto, né? De resto, o cesarismo é uma fórmula polêmico-ideológica e não um cânone de interpretação histórica.
pode ocorrer uma solução cesarista, mesmo sem um César, sem uma grande personalidade heróica e representativa. E aqui algumas figuras atuais que vocês devem conhecer. Bom, por acaso está a Marine Le Pen, a Giorgia Meloni, o Javier Milei, o Nayib Bukele, o Jair Bolsonaro com Viktor Orbán, e lá em cima o Trump com o dono do X, que é Elon Musk. Mas a ideia é pensar aqueles governos ou personagens a partir dos conceitos gramscianos, né? E eu queria plantear as seguintes perguntas. Até que ponto é possível pensar desde o cesarismo, seja, nesse caso, regressivo, os personagens colocados na imagem anterior? Por outra parte, de que maneira a gente pode pensar a construção da hegemonia deles? Eu gostaria que vocês conseguiram pensar naquelas perguntas para depois tentarem responder. O Gramsci, na carta a Tatiana, do 19 de março de 1927, fala: uma pesquisa sobre os intelectuais italianos, suas origens, seus agrupamentos segundo as correntes da cultura, os seus diferentes modos de pensar, etc., etc. Argumento sugestivo no mais alto grau, e que eu, naturalmente, poderei apenas esboçar em linhas muito gerais, face à absoluta impossibilidade de ter à disposição o imenso volume de materiais que seria necessário para fazer aquela pesquisa, né? Mas aí ele define o projeto, finalmente, que vai pesquisar durante os cadernos da cárcel. E voltando numa das notas finais do caderno 13, que é a 37, acho que também pela escolha das mesas de monitoria, vocês tinham lido, aí o Gramsci fala: o exercício normal da hegemonia no terreno tornado clássico do regime parlamentar. E aí poderíamos pensar até que ponto está falando do que a gente conhece realmente hoje como democracia burguesa, no Ocidente ao menos, mas ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria. Expresso, está falando dessa combinação da força e do consenso, né? Tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos da opinião pública, jornais e associações, os quais, por isso, em certas situações, são artificialmente multiplicados. E aí eu queria pensar na última massacre, que foi anteontem aqui no Rio, e, por exemplo, a opinião do Cláudio Castro, que é o governador, né? E aí ele falou: o conflito foi todo na mata. Não creio que tivesse alguém passeando na mata em dia do conflito. A gente pode tranquilamente classificar. E se tiver algum erro, ele será irrisório. Bom, vocês sabem que foram mais de 120 mortos, né? O critério que falamos com tranquilidade é que são criminosos, porque no planejamento o conflito estava em áreas para não afetar a população. Aí daria para pensar essa combinação entre força e consenso, né? Com um caso atual e gravíssimo da força policial militar. Na nota 7 do caderno, que é um assunto que eu tinha escolhido para pensar um pouco, o Gramsci fala: ocorre na arte política o que ocorre na arte militar. A guerra de movimento torna-se cada vez mais guerra de posição. E pode-se dizer que um Estado vence uma guerra quando a prepara de modo minucioso e técnico no tempo de paz. Pensando na mesma massacre do Rio de anteontem, a gente poderia pensar, por exemplo, na diferença do atuar policial quando entraram na Faria Lima, em São Paulo, que supostamente não assassinaram ninguém, enquanto na favela de Rio assassinaram mais de 120 pessoas, né? E aí se vê a diferença também dessa combinação de força e consenso, por falar de algum jeito. O Gramsci continua falando: a estrutura maciça das democracias modernas, seja como organizações estatais, seja como conjunto de associações na vida civil, constitui para a arte política algo similar às trincheiras e às fortificações permanentes da frente de combate na guerra de posição. Então, aí na nota seguinte, que é a 8, ele continua falando da guerra, né? E fala: também na guerra, em ato e paixão, a mais intensa e febril,
é o momento da vida política, é a continuação, são outras formas de uma determinada política. É necessário, portanto, explicar como a paixão pode se tornar dever moral, e não dever de moral política, mas de ética. Então, eu estava falando sobre o assunto da guerra, né, e como passar da guerra das posições, de movimento à guerra das posições. E o Gramsci está falando que a guerra, a verdade, é uma continuação da política, né? Então, a forma que muda a guerra, muda também a política. Portanto, o alvo principal, talvez, não vai ser diretamente a sociedade política ou o Estado, senão a sociedade civil. E por isso a mudança entre uma guerra e outra, ao menos pensando na política. Desse jeito, eu queria pensar os intelectuais e as intelectuais da direita pensando nessa construção da hegemonia e, portanto, daquele consenso. Eu trouxe algumas referências dos intelectuais principais da Argentina, ao menos do último tempo, das novas, entre aspas, novas direitas, só para pensar aquela construção hegemônica que a gente vê nas últimas eleições também, que consiga ganhar novamente o Milei nas eleições do último domingo. Bom, aí Agustín Laje, que é o principal ideólogo da batalha cultural, como fala ele, fala precisamente da importância de juntar e fazer um povo da direita, além das diferenças religiosas. Uma coisa também que tem a ver, por exemplo, com o bolsonarismo e o pão-cristianismo, né? Depois, outra intelectual chave, que é a Guadalupe Bataillán, é uma das dirigentes daquele movimento pelas duas vidas, né? Que é um movimento evangélico, principalmente, em contra do aborto e da que eles e elas chamam ideologia de gênero, né? Bom, ela finalmente é uma das principais lutadoras ideologicamente falando contra o feminismo. Então aí embaixo na referência dá para olhar que ela está falando uma resistência pró-vida, né? Uma coisa também da Marcha da Família do Brasil, da Marcha que outros intelectuais orgânicos é a Gloria Álvares, que é de Guatemala, e o Axel Kaiser, que é do Chile. Mas a relevância deles, ou dele e dela, é principalmente a defesa e a sacralização do neoliberalismo a nível latino-americano, né? E também um ataque ao populismo. Por quê? Porque toda aquela onda progressista é marcada ou moldurada como governos populistas. E o populismo seria um jeito de todo o ruim que vocês podem imaginar, né? Então, defendendo o neoliberalismo e demonizando o populismo ou qualquer governo progressista. E, finalmente, o Milei, que hoje é o presidente da Argentina, mas aquela é uma referência de uma das colunas, entre aspas, científicas ou intelectuais ou acadêmicas que ele fez. E aí ele está falando de como o socialismo, finalmente, é um problema praticamente não só político, não só ideológico, sino um erro e uma aberração empírica, né? Portanto, seria um erro praticamente biológico, que é uma coisa que o Axel Kaiser também trabalha em outros textos, né? Por que estou falando isso? Porque quando o Gramsci está falando da categoria de intelectual, e aqui já pulo ao quaderno 4, né? A nota 46, ele está falando que os intelectuais e as intelectuais orgânicas do movimento são principalmente em função das relações sociais, né? E trouxe o caso argentino pensando em um caso específico para pensar aquela construção da hegemonia e do consenso. Por quê? Porque a Argentina hoje está numa crise enorme econômica, né? Está privatizando praticamente tudo, vendeu o país, doou o país para o Trump, e mesmo assim, as eleições do domingo passado, como eu estava falando, o projeto, como dizer, é legitimado novamente, né? Portanto, e aqui outra carta do Gramsci também para pensar isso, bom, aí
podem ler diretamente na tela, mas por acaso da conexão vou ler. Ou de fixar alguns aspectos característicos na história dos intelectuais italianos. Este interesse nasce, por um lado, do desejo de aprofundar o conceito de Estado e, por outro, de esclarecer alguns aspectos do desenvolvimento histórico do povo italiano. Então, pensar os intelectuais e as intelectuais, nesse caso da Argentina, pode servir para pensar o movimento do paleolibertarianismo e de como isso foi criando uma hegemonia no povo argentino para construir um consenso e uma legitimação de um governo autoritário, quase, bom, por falar de jeito simples, de extrema-direita do Javier Milei. Né? E com isso, eu já vou fechando a minha intervenção. No mesmo caderno 13, que é o que a gente está procurando analisar, o Gramsci, na primeira nota, falando do Maquiavel, fala: uma parte importante do moderno príncipe deverá ser dedicada à questão de uma reforma intelectual e moral, isto é, a questão religiosa ou de uma concepção do mundo. O moderno príncipe deve e não pode deixar de ser o anunciador e o organizador de uma reforma intelectual e moral, o que significa, de resto, criar o terreno para um novo desenvolvimento da montagem coletiva popular, no sentido da realização de uma forma superior e total de civilização moderna, o que o peronismo aparentemente não conseguiu. E por isso que uma reforma intelectual e moral não pode deixar de estar ligada a um programa de reforma econômica. O príncipe toma lugar nas consciências da divindade ou do imperativo categórico. Torna-se a base de um laicismo moderno e de uma completa laicização de toda a vida e de todas as relações de costume. E isso é relevante precisamente porque o Gramsci, quando pensa o senso comum, está falando da religião e da construção religiosa daquele senso comum também. Né? E é possível pensar aquele consenso e aquela hegemonia, tanto do libertarianismo na Argentina quanto do bolsonarismo no Brasil, a partir também da construção religiosa do povo. E para fechar, espero que tenha me ouvido, porque passou uma moto que está atrapalhando um pouco aqui. Algumas das perguntas que eu queria plantear para vocês e discutir daqui para frente, depois de que o Fábio consiga apresentar, que conceitos gramscianos podem ser úteis para analisar o governo mileísta hoje? Né? De que maneira a gente pode pensar a hegemonia nas direitas brasileiras atuais, entre elas mesmas? Né? O Centrão frente ao Marçal, frente ao Tarcísio, por exemplo. Quais são alguns e algumas intelectuais orgânicos e orgânicas da direita no Brasil hoje? A Michel Bolsonaro, o Flávio, o mesmo Jair, o Nicolás Ferreira, etc. Meio que era isso, queria propor algumas perguntas e algum horizonte para discutir. Obrigado. Muito obrigado, Javier. Nesse final, deu para escutar muito bem, tá? Não travou mais, ficou... E apesar das travas, eu acho que deu para expor bem, porque estava acompanhado dos slides. Bom, sem mais delongas, então, passo a palavra para o professor Fábio. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui, dando uma contribuição para o Grupo Gramsci. E se o Bruno pode já projetar, assim, o meu PowerPoint, assim eu posso apresentar um pouco alguns dos conceitos que vou trabalhar nessa minha apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o meu encontro com Gramsci foi quando estava fazendo a minha tese de doutorado sobre as direitas na minha cidade, Nápoles, no sul da Itália. E o meu encontro com Gramsci foi em torno de algumas categorias que eu utilizei para pensar a ideologia e as organizações das direitas na minha cidade. Também formas de lideranças carismáticas.
o conceito que eu utilizei, o conceito de cesarismo, na perspectiva gramsciana, e também, como a gente vai ver depois, um conceito também que foi muito importante para o meu trabalho, que é o conceito de modernidade desequilibrada. Esse conceito foi apresentado pelo próprio Gramsci nas teses de Lyon, de 1923, foi discutido no congresso do Partido Comunista Italiano, na clandestinidade. E foi depois, quando, na década de... quando nós tivemos a transição do fascismo para a democracia, foi um conceito muito discutido dentro do próprio Partido Comunista Italiano para pensar o modelo de desenvolvimento do sul da Itália dentro do processo de renovação nacional e de transição à democracia na Itália. Então, aqui, cesarismo, fascismo e sociedade de massa. Pode avançar, por favor. E primeira coisa que eu gostaria de falar é que o conceito de cesarismo não é é um conceito que já existe dentro do pensamento político, a filosofia política há muitas décadas, há muitos séculos, assim. E o primeiro que utilizou o conceito de uma forma mais ampla foi Marx. No caso de Marx, o cesarismo, que vem justamente do César, o imperador César, é associado ao bonapartismo. Marx utiliza esse conceito de cesarismo, bonapartismo, naqueles textos mais históricos do 18 de Brumário. Então, o cesarismo está associado com o bonapartismo. Então, também está associado com o militarismo também. E realmente não há muita distinção, pelo menos na teoria marxista, entre cesarismo e bonapartismo. Pode avançar, por favor. Agora, a perspectiva gramsciana do conceito é realmente bem diferente. Eu sempre destaco um elemento importante, que eu acho um elemento muito complexo e problemático, mas também que deveria ser melhor refletido, melhor pensado, é que o conceito de cesarismo em Gramsci está associado com a sociedade de massa, enquanto em Marx não está associado com a sociedade de massa. Isso, para mim, é um elemento muito importante para entender como Gramsci pensa esse conceito diante uma sociedade que é diferente da sociedade que Marx pensa. Não é mais a sociedade da dialética burguesia-proletariado, mas existe um outro elemento importante que Gramsci leva em conta, é que é o surgimento da classe média. A classe média é um dos grandes marcadores da sociedade de massa. E parece que Gramsci, dentro do marxismo, é um dos primeiros que entende essa questão e, por consequência, entende também qual é um dos elementos fundamentais do surgimento do fascismo como resposta à sociedade de massa. Aqui, então, eu coloco um pouco o contexto do cesarismo em Gramsci. Sociedade capitalista avançada, um processo de industrialização avançada, sociedade de massa, conflito social não limitado à dialética clássica burguesia-proletariado,
a ascensão de novas classes sociais, a classe média, processos de modernização, modernidade, contradições do nacional desenvolvimento. Então, destaco a dialética progresso-modernidade desequilibrada como categorias para analisar a questão meridional, no âmbito do risorgimento italiano e o dualismo norte-sud da Itália. Porque Gramsci, em 1923, falava que o Partido Comunista Italiano deveria ser o partido da vanguarda da massa camponesa e da massa trabalhadora, mas também de entender o papel das classes médias. Esse processo de renovação nacional e no processo de industrialização do país. O grande fracasso do Partido Comunista na década de 50 foi justamente não ter apoiado um modelo de desenvolvimento nacional que reproduziu aquele que era o dualismo norte-sul do período da Itália liberal, do Risorgimento. Esse foi o grande problema, que ainda hoje é o problema do modelo de capitalismo e de desenvolvimento italiano. Outro elemento importante do cesarismo está associado com um novo conceito de representação, justamente porque está associado à classe média e à busca de uma nova representação que o Estado liberal clássico não consegue mais dar. Não consegue mais governar o conflito, não consegue mais dar uma resposta àquela que é a questão social, e não consegue representar essa classe social, a classe média emergente, dentro dos processos de modernização. Gramsci percebe isso, percebe então que essa nova classe média, essa classe média que está em ascensão, pretende uma nova representação, e também percebe um outro elemento importante, que é o Estado novo, que está surgindo dentro dos processos da Primeira Guerra Mundial. Uma nova mobilização de massa está surgindo dentro dos processos de crise do Estado liberal e dentro da Primeira Guerra Mundial e do surgimento do fascismo. Vamos, por favor, próxima. E aqui, o que é cesarismo? Agora, como acabei de falar, enquanto no marxismo, em Marx, o cesarismo está associado a uma figura heróica, a um César, a um Napoleão, que também tem uma perspectiva de resolução dos conflitos, mediação dos conflitos que é militarista. Para Gramsci, agora, a situação precisa, a condição, a conjuntura atual precisa de uma definição, uma nova definição de cesarismo. Pode-se afirmar que o cesarismo expressa uma situação na qual as forças em luta se equilibram de modo catastrófico. Isto é, equilibram-se de tal forma que a continuação da luta só pode terminar com uma destruição recíproca. Quando a força progressista A luta contra a força regressiva B, não só pode ocorrer que A venca B, ou B venca A, mas também pode acontecer que nem A nem B vencam, porém se debilitem mutuamente e uma terceira força se intervenha de fora, submettendo o que resta di A e di B. Aqui nós temos, então, uma leitura do cesarismo que, inclusive, retoma também uma perspectiva hegeliana em Gramsci, a perspectiva que nem A e nem B possam realmente prevalecer um acima do outro, e che è preciso di un terceiro elemento di mediação desse conflitto, che non incontra
um ganhador. Então, não é possível pensar esse conflito dentro da dialética tradicional, burguesia-proletariado. Esse conflito é complexo, é transclassista, é intertransclassista, e precisa de outros elementos de análise, outras categorias. Então, a força C, que será o mediador cesarista dos conflitos, ele é uma possibilidade, é uma possível solução dentro dessa situação atual, que é uma situação diferente daquela da Revolução Industrial clássica, do conflito clássico. Vamos para frente. E aqui, dialogando com Marx, Gramsci continua, mas o cesarismo, embora espressi sempre a solução arbitral, confiada a uma grande personalidade, in una situação histórico-política caracterizada por um equilíbrio de forças de perspectiva catastrófica, não tem sempre o mesmo significado histórico, isso é fundamental. Pode haver um cesarismo progressista e um cesarismo regressivo. Em última análise, o significado exato de cada forma de cesarismo só pode ser reconstruído a partir da história concreta e não de um esquema sociológico. O cesarismo é progressista quando sua intervenção ajuda a força progressista a triunfar, ainda que com certos compromissos e acomodações que limitam a vitória. É regressivo quando sua intervenção ajuda a força regressiva a triunfar. Também, neste caso, com certos compromissos e limitações. Ele continua, faz alguns exemplos, César, Napoleão, são exemplos de cesarismos progressista, Napoleão III e o bismarckismo de cesarismo regressivo. Trata-se de ver se na dialética revolução-restauração é o elemento revolução ou o elemento restauração que predomina, já que é certo que no movimento histórico jamais se volta atrás e não existem restaurações in toto. De resto, o cesarismo é uma fórmula polêmica, ideológica e não um cânone de interpretação histórica. Também como foi discutido pelo Javier antes na sua excelente interpretação. Aqui Gramsci mostra uma abertura àquela que vai ser depois a mediação entre revolução e restauração. Pode avançar, por favor? E continua, aqui esse é o trecho mais importante para a nossa análise. Pode ocorrer uma solução cesarista mesmo sem um César, sem uma grande personalidade heróica e representativa. O Napoleão, o Bismarck. Faz o exemplo da Itália 1922 até 1925. Quer dizer, naquela que, enquanto o fascismo ainda está tendo um compromisso entre continuidade e ruptura com a Itália liberal. E até novembro de 26, são 4 anos de transição, verificou-se um movimento político histórico que em diversas gradações de cesarismo se sucederam até atingir uma forma mais pura e permanente, embora também esta não imóvel e estática. Todos os governos de coalição é um grau inicial de cesarismo que pode ou não se desenvolver até graus mais significativos. Também o cesarismo como um conceito dinâmico e não como um conceito estático, porque dá conta das mudanças que estão acontecendo. Nesse caso, ele analisa a Itália entre 22 e 26, a transição de um sistema liberal para um sistema fascista, mas também isso pode ser utilizado para pensar a transição do fascismo para a democracia. No mundo moderno, com suas grandes coalições de caráter econômico, sindical e político-partidário, esse é o ponto importante. Aqui, realmente, nós temos um marco decisivo na reelaboração do conceito de cesarismo.
o cesarismo contemporâneo não é necessariamente militarista. Pode ser militarista, mas não necessariamente. Ele é um cesarismo econômico e político. E isso é fundamental. Quer dizer, Gramsci percebe que para governar uma sociedade contemporânea de massa, o elemento militarista é necessário, mas não é suficiente. É preciso que o César seja um mediador de conflitos políticos, econômicos, conflitos sociais, e que apresente para esses conflitos perspectivas que não são apenas as perspectivas de repressão ou de regressão. Faz o exemplo de Napoleão III como cesarismo clássico e avança. No mundo moderno, sim, os fenômenos de cesarismo são completamente diferentes. Isso é fundamental. Tanto daqueles do tipo progressista, César Napoleão I, como também daqueles do tipo Napoleão III, embora se aproximem desse último. No mundo moderno, o equilíbrio com perspectivas catastróficas não se verifica entre forças, que em última instância poderiam fundir-se e unificar-se, ainda que depois de um processo penoso e sangrento, mas entre forças cujo contraste é insolúvel historicamente e que, ao contrário, aprofunda-se com o advento de formas cesaristas. Todavia, isso é importante, o cesarismo no mundo moderno ainda encontra uma certa margem, maior ou menor, conforme os países e seu peso relativo na estrutura mundial, já que uma forma social tem sempre possibilidades marginais de desenvolvimento e de sistemação organizativa subsequente, e in especial pode contar com uma fraqueza relativa da força progressista antagonista. Em função da natureza e do modo de vida peculiar dessa força, fraqueza é preciso manter. Foi por isso que se afirmou, isso é fundamental, que o cesarismo moderno, mais do que militar, é policial. É policial, pode avançar, mas é também político, econômico e político-social, como a gente vai ver. Existe agora claro, existe também uma questão que foi pensada em relação ao conceito de cesarismo, para pensar bonapartismo, bismarckismo, fascismo. Na minha leitura, categorias de bonapartismo e de bismarckismo não servem, não têm valor epistemológico na análise do fascismo. Porque o fascismo é justamente aqui, então, eu me aproprio do conceito de cesarismo de Gramsci. O fascismo dá conta de uma sociedade de massa, enquanto bonapartismo e bismarckismo dão conta de uma sociedade que está transitando de uma sociedade liberal para uma sociedade de massa. O bismarckismo é um fenômeno de transição para uma sociedade industrial. A essência de uma sociedade de classe, de uma sociedade avançada. O cesarismo, o bismarckismo pode ser retomado para pensar o nacional desenvolvimentismo na América Latina, por exemplo, o caso de Vargas na década de 30. O fascismo, de acordo com Gramsci, é uma forma de cesarismo contemporânea, produzido por uma sociedade industrial avançada. Já está em um processo avançado. O cesarismo clássico não mobiliza. Esse é um ponto importante da sociedade de massa. A mobilização das massas. O fascismo mobiliza as massas mediante o partido único Estado. Isso não se encontra no bismarckismo ou no bonapartismo, mas se encontra no fascismo.
Vamos para frente. E aqui, indo mais para as conclusões, eu quero também dar um exemplo de como eu utilizei nos meus estudos o conceito de cesarismo gramsciano para pensar a recomposição dos conflitos sociais na minha cidade, Nápoles, no sul da Itália, a transição do fascismo para a democracia. Utilizei, então, o conceito de cesarismo na perspectiva gramsciana para pensar o papel do empresário Achille Lauro, que foi prefeito da minha cidade por 10 anos, e que justamente desse papel de recomposição de conflitos de uma sociedade que estava avançando esse processo de transição para o modelo de desenvolvimento industrialista. E a relação entre cesarismo e modernidade desequilibrada, porque o sul da Itália estava reproduzindo aquele que era o dualismo norte-sud, norte desenvolvido, industrializado e sul atrasado, e daí então a modernidade desequilibrada da Itália. Então, como o César contemporâneo, nesse caso, o prefeito Achille Lauro, o político Achille Lauro, que entra em política para resolver os seus conflitos econômicos, como ele consegue recompor esse conflito em torno de um projeto de reconstrução industrial que vai reproduzindo as mesmas dinâmicas dualistas dos governos italianos. E como ele consegue, então, aglutinar a burguesia, a pequena e média burguesia terceirizada e a classe média e o proletariado e o subproletariado napolitano em torno de um projeto político social que tem como seu pilar fundamental a reconstrução e a exploração edilícia da cidade de Nápoles. Esse é o modelo de desenvolvimento desequilibrado, modernidade desequilibrada, que a minha cidade toma dentro desse modelo de industrialização da Itália, na década de 50, 60. E Achille Lauro é o César, o empresário que faz a mediação dos conflitos entre interesses diferentes. A burguesia, a classe média, o proletariado urbanizado, o subproletariado, e também como faz a mediação de conflito entre o centro, então os governos centristas da época, que faziam os interesses dos grandes empresários do norte da Itália, e os interesses da burguesia latifundiária terceirizada do sul da Itália. E aqui, então, o bloco hegemônico clássico vai se reproduzindo dentro desse processo de transição. Vamos mais para frente. E aqui a gente pode colocar algumas perguntas. Possíveis utilizos do cesarismo hoje. Aqui eu coloquei várias sugestões. Bonapartismo, fascismo, populismo, cesarismo e sociedade de massa. Categorias para pensar a sociedade de massa. Personalização do poder. Pessoalismo, liderança simbólico-carismática, antipolítica. Algumas coisas já foram colocadas para o Javier sobre formas de cesarismo contemporânea. Destacaria que o conceito é muito interessante quando
é utilizado para pensar empresários que entram na política. Dois casos. Pode ser o caso do Berlusconi na Itália, e o caso do Trump nos Estados Unidos, e também o caso do Milei na Argentina. Mas também outros casos. Personalização do poder, pessoalismo, liderança simbólico-carismática, antipolítica. Achille Lauro e Silvio Berlusconi, mas o próprio Trump, também se apresentaram como aqueles que eram fora da política tradicional. O César geralmente se apresenta como alguém que está fora daquela política e que entra com uma missão de salvação. Isso também é possível enxergar no cesarismo clássico. Por exemplo, o próprio Napoleão. Então, são pessoas, são figuras que provém de outro setor e que entram na política para dar uma solução. Uma solução, uma vez que a política profissional falhou. É claro que eles são políticos, é claro isso. Qualquer projeto antipolítico contém um projeto político. Mas também outras sugestões, crise da liberal-democracia. Aqui realmente eu andei refletindo um pouco. Eu não gosto de falar de crise. Eu gosto de falar, porque a própria liberal-democracia apresenta a qualquer hora soluções cesaristas. Eu fiz o exemplo de uma solução cesarista na Itália, um país que estava entrando na democracia. Então a democracia não estava em crise. Hoje eu tiraria essa palavra crise para pensar soluções populistas e cesaristas. São possíveis saídas da liberal-democracia. Estado de emergência e estado de exceção. É só pensar também nos estudos de Losurdo ou Agamben também sobre esses conceitos aqui. Mas eu termino por aqui, estou aberto ao debate. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fábio. Muito obrigado novamente, professor Javier. Então, a gente está aberto para as questões, discussão, comentário. Fiquem à vontade, gente. A primeira pergunta é sempre muito disputada, né, como de praxe. Então, tem uma concorrência acirrada. Eu vou começar, então, abrindo uma questão, e aí, enquanto os demais vão se encorajando, pode ser? Uma questão que eu tenho ficado, e que talvez esse seja um bom ponto, porque tanto o Javier quanto o Fábio entraram na discussão de alguma forma, eu vou buscar um debate que a gente já passou aqui, mas que está associado, né, que é na nota 17, deixa eu até pegar a parte específica. Na nota 17, bem no começo da nota, no terceiro parágrafo, quando o Gramsci está distinguindo os movimentos orgânicos e movimentos conjunturais, ele fala que os fenômenos de conjuntura certamente também dependem do movimento orgânico, de movimentos orgânicos, mas seu significado não tem um amplo alcance histórico. Eles dão lugar a uma crítica política miúda do dia a dia, que envolve os pequenos grupos dirigentes e as personalidades imediatamente responsáveis pelo poder. E aqui, essa é uma questão que, pelo menos na minha pesquisa de mestrado, utilizei o que me parece que é uma chave interessante, que é, muitas vezes na análise política a gente se prende muito, o senso comum nos empurra isso, se prende muito àquela figura imediata do poder. E isso fica ainda mais evidente quando a gente entra nos debates como o cesarismo, embora o professor Fábio lembra muito bem, o Gramsci fala da possibilidade de cesarismo sem César, né? Mas o cesarismo, ele geralmente tende a apontar, o bonapartismo tende a apontar justamente para a figura, ele dá mais centralidade ainda para aquela figura, né? Digamos, quase como se fosse nessa impressão do outsider, né? Como o professor estava concluindo agora no final. Contudo, essas personalidades, elas não são mais do que, digamos assim, uma expressão fenomênica, de certa forma,
do que é mais substancial, mais essencial, que é um bloco histórico, um bloco orgânico, ainda que o cesarismo, no caso do cesarismo, represente algum tipo de instabilidade, né, uma estabilidade instável, né. Mas me parece que esse é um elemento interessante para voltar em discussão, porque, em geral, quando a gente faz algumas análises na política, ou pelo menos as análises mais cotidianas que circulam, né, de alguma forma, parece que tendem a eliminar os elementos que estão por trás, né? Então, a gente poderia pensar isso desde as análises históricas sobre o fenômeno do fascismo e a centralização da figura do Mussolini, mas também os debates sobre a stalinização e, digamos assim, uma moralização, uma culpabilização, digamos assim, direta da figura do Stalin, sem levar em conta todos os elementos por trás que estão levando a Revolução Russa naquele caminho, né? Mas a gente também pode pensar nas questões contemporâneas, como o professor Javier trouxe, né? E aí eu fico pensando numa questão que para mim é interessante, no caso brasileiro, que é a gente tem a leitura do significado do que é o lulismo, que, em geral, parece que quase um poder da figura, da personalidade, e não de uma correlação de forças, de um momento histórico, que, em geral, a gente situa muito mais no período ali do boom das commodities e de uma entrada de capital estrangeiro que permitiu, digamos assim, uma possibilidade de conciliação do Estado brasileiro com alguns interesses, digamos assim, antagônicos, né? Então, o lulismo ele é muito mais uma expressão de elementos maiores, de uma correlação de força maior, etc., de uma pactuação de classe, inclusive, do que de uma figura. Por isso que, em algum aspecto, talvez hoje a gente tenha um Lula sem lulismo, assim como a gente poderia ter um cesarismo sem César, talvez hoje a gente tenha um Lula, mas não tem o lulismo, né? Porque as correlações de força, as correlações sociais são outras hoje, né? A gente não está naquele momento expansivo, de expansão relativa, mas uma expansão que tinha no começo dos anos 2000, né? Puxado pela China, especialmente, e pelos países asiáticos, e hoje a gente tem, na verdade, uma crise bastante acentuada, né, em algum aspecto, né. Então, em que medida vocês avaliam, tanto no sentido geral da política, que isso pode ser importante nessa relação de, ora, se centrar muito na expressão da personalidade, da figura, e esquecer o que é de essencial por trás, né, o bloco histórico, o poder, etc., e em que medida isso também é importante, daí no caso específico do cesarismo, né, de uma forma particular, né. Enfim, que a questão ficou um pouco confusa, mas é um debate que parece que é importante ser traçado, não sei qual que é a leitura de vocês. Javier, posso responder? Enquanto o Tiago estava fazendo seu comentário, minha cabeça já estava tentando de pensar algumas respostas. Tiago, você coloca uma questão fundamental da ciência política. Como eu penso a sua questão? Eu penso que nós precisamos pensar qualquer modelo institucional como um produto de uma dialética entre forças que estão em conflito entre elas e que têm uma autonomia. Precisa que seja assim. Não pode ser diferente. Vou fazer um exemplo que eu costumo fazer muito também com os meus alunos, quando a gente aborda questões como fascismo. A sugestão é um texto clássico de Franz Neumann, um historiador, cientista associado, ligado à Escola de Frankfurt, Behemoth. Estuda justamente o nazismo como uma forma de policracia. Vários diferentes poderes, todos autônomos e todos diferentes, que estão em conflito perene entre eles e que só reconhecem a mediação superior da personalidade carismática do Führer. No caso italiano, a policracia, pelo menos eu utilizei a categoria de policentrismo, no lugar de policracia. Centros de poder diferentes que estão em conflito entre eles e no próprio partido único estão em conflito entre eles e que só reconhecem a liderança do líder máximo.
Agora, por outro lado, reduzir ou associar um fenômeno complexo, como pode ser fascismo, mas pode ser também um regime democrático. Associar isso com a personalidade e o líder é uma armadilha muito comum, mas também muito perigosa. Por exemplo, associar o nazismo com Hitler, com a categoria de hitlerismo, associar o fascismo com o mussolinismo, associar a Itália da década de 90 até 2011 com a categoria de berlusconismo, associar a minha cidade na década de 50 com a categoria de laurismo, são conceitos, são categorias ideológicas que dão conta, pode também dar conta de um setor social que se identifica naquele líder, mas que não consegue dar conta da complexidade, justamente, orgânica daquela sociedade. Então, nessa perspectiva, me parece que Gramsci apresenta soluções complexas para entender esse problema, esse conflito, e também como esse conflito pode se resolver dentro de uma liderança carismática, sendo que, como você falou, a liderança carismática também é produto de uma conjuntura histórico-social e política orgânica que precisa de categorias, de várias categorias para ser interpretado. Tiago, eu não sei se posso agregar mais alguma coisa sobre, mas eu fiquei pensando na importância que tem, bom, o governo atual do Lula, após o golpe contra a Dilma, né? E, portanto, também a correlação de força que isso significa dos primeiros governos do Lula até hoje, né? E a mudança disso, a capacidade do movimento social no Brasil, né? E pensar o lulismo, eu não sei se é uma figura do lulismo ou do petismo, mas a pacificação, né? E, portanto, pensar que aquele projeto é uma pacificação e uma desmobilização social. Então, eu tentaria pensar como aquele Lula, mas pode ser qualquer um, né? Mas não pode porque o Lula é o único que pode ganhar, né? Mas qualquer um que conseguisse ocupar aquela figura do Lula, acho que continuaria com aquele processo de desmobilização. Bom, vocês sabem melhor que eu que a polarização após o 2013 obrigou a uma parte dos, entre aspas, progressismo a centralizar ainda mais as posições, né? Que é o mesmo que aconteceu no Chile com o caso do Boric, que está acontecendo hoje com o caso da candidatura da Janet Jara e tudo mais. Então, eu acho que não é a figura do Lula, mas sim é a figura do personagem ou do projeto do petismo, né? E no caso da Frente Ampla no Chile, né? Que tipo desmobiliza. Eu não sei se vai por aí, mas acho que faz sentido com a figura do cesarismo e de como finalmente procura estabilizar uma situação dentro dessa entre força e consenso. E Lula tem provavelmente a vitória da próxima eleição, mas as consequências são, sei lá. Acho que esse ponto dá para ao menos mexer um pouco e pensar isso, mas também de como o processo popular, no caso chileno ao menos, tem sido derrotado, por falar de algum jeito, e isso fez também que a desmobilização seja ainda maior. Eu não sei qual é a causa e a consequência, acho que vão juntas, mas no movimento dialético aí tem. Pensando no Boric como um Lula chilense. Obrigado, gente.
É, questões, fiquem à vontade. Quem não tiver problema de conexão também, se quiser abrir a câmera, aparecer as expressões faciais, talvez é bom também. Mas fiquem à vontade. Coloquem questões aí, gente. Tiago, uma das notas que o Javier e o Fábio indicaram para leitura, né? Que foi a nota 8, fala da política paixão, né? Que está em Croce, né? Uma concepção crotiana que exclui os partidos e tal. E aí eu acho que foi algo que passou batido aqui nos nossos estudos também, né? Na semana passada a gente não tocou nesse assunto, então talvez fosse uma oportunidade para complexificar essa questão da política paixão, né? Já que a gente está numa análise assim fria da técnica política militar para a constituição de uma hegemonia, seja através do cesarismo, bonapartismo e tudo. Então, talvez, né, pedir para vocês complexificarem essa nota, né, a nota 8, e como é que ela se articula com a concepção de catarse no Gramsci, né, catarse, partido, para a construção da hegemonia. Só para dar oportunidade para vocês falarem um pouco mais sobre isso. Javier, pode falar primeiro? Estou pensando ainda, mas acho que tá estava procurando a nota para pegar algum trecho que tinha sublinhado alguma coisa. Aqui só para complexificar, né? Porque eu acho que o Gramsci traz uns elementos até de uma leitura antimoderna, né? Nesse sentido, porque em geral a perspectiva moderna burguesa ela minimiza, né? Os sentimentos e para o Gramsci o intelectual orgânico é aquele que consegue fundir, né? Só compreende quando sente e quando sabe, né? Não só quando sabe, mas também quando sente. E em geral, ontem mesmo, né, depois da chacina, uma coisa que me chamou muita atenção foi que no Facebook os intelectuais de esquerda, né, rapidamente tinha um monte de análise política sobre a chacina e tal e tal. Nenhuma dava uma menção de solidariedade as famílias, mencionava, né, a questão dos corpos expostos, essa coisa toda, né, era uma pura análise fria do que aconteceu. E eu não estou falando da direita, não, estou falando dos camaradas de esquerda mesmo, né? E essa questão do sentir, né, eu acho que o Gramsci, dentro do campo do marxismo, da paixão e tudo, ele é o primeiro a colocar esses elementos, né, como parte da nossa totalidade enquanto ser humano e que depois vem outros autores da sociologia latino-americana, né, que vão desenvolver a perspectiva sente-pensante e tal. E no Croce, o Croce divide, né, também aqui a questão da política paixão e partido como se fossem coisas antagônicas, né, o Gramsci já está unificando. Então, eu estou adiantando aqui esses elementos porque eu quero também ouvir a questão complexificando também tanto com a perspectiva de catarse, partido, e hegemonia, né? Como é que vocês veem isso? Bom, eu estava pensando, a verdade, no conceito do mito soreliano, né? E a mobilização afetiva que pode vir por aí, né? E, bom, o que a Joelina estava falando, do sentir e pensar, precisamente da imagem mítica, novamente, que o Sorel está propondo aí nas reflexões sobre a violência, né? E, finalmente, eu acho, e aqui pode ser um machismo, é, que aquela paixão gramsciana, a mesmo que estava olhando assim a nota 8, mas não, é a nota 7 a que fala do Sorel, mas acho que tá junto. E a nota 7 aí está falando precisamente do mito soreliano, então acho que pode ajudar, ao menos
para refletir com a Joeline sobre isso, o conceito de mito, né? E da mobilização afetiva das massas. Porque, como bem estava dizendo, a, eu não vou mexer no crochê porque não saberia aprofundar sobre isso, então deixo o Fábio. Mas sobre o Sorel, eu acho que o assunto afetivo e das paixões daquela imagem, que é o socialismo para ele, é muito relevante na mobilização de massa depois no Gramsci. E depois isso pode ser a construção do partido ou do moderno príncipe, né? Mas é uma mistura, segundo eu, que pode funcionar tanto para o Gramsci, quanto todo mundo sabe que o Sorel também funciona para o fascismo, né? E para o Mussolini. Então, aquele movimento afetivo também pode ser utilizado na conta. Então, acho que é relevante ter as paixões sempre aí na frente. Eu acho que um pouco por aí vai. Fábio, eu acho que você precisa complementar. Sim, eu acho que o que Javier falou é muito interessante. Complementaria dizendo que, sem dúvida, o elemento da paixão é também uma resposta àquele que era o historicismo clássico, e a sua elaboração na Itália, na sua apropriação na Itália, feita pelo filósofo idealista Gentile e pelo Croce. É uma das críticas que que Gramsci faz aos dois, é justamente que o historicismo ele não consegue dar conta destas grandes mobilizações, desses grandes movimentos, que são movimentos de massa e que são movimentos movidos também pela paixão, pelas paixões das massas. Uma das críticas que ele faz ao Croce é justamente essa aqui, dizer, o liberalismo crociano não entende, preso dentro do seu conceito de liberdade abstracta, de universalismo abstracto, não consegue dar conta do que são também as relações corporais, emocionais entre os seres humanos. A política tem que dar conta disso, porque justamente, senão se torna um universalismo abstracto que é possível utilizar para qualquer análise. O que a Joeline falou, pode ser utilizado para pensar o que aconteceu em Rio de Janeiro, ou pode ser utilizado para dizer o que está acontecendo na faixa de Gaza. Isso realmente é um dos grandes, é uma das grandes tragédias dos intelectuais contemporâneos. Concordo com Joeline, mas me parece que diria que essa é uma herança do próprio historicismo e do universalismo liberal e da sua incapacidade de entender os fenômenos concretos. Assim que eu interpretaria, utilizando categorias gramscianas, categorias clássicas, interpretaria o que a Joeline estava tentando de falar. Me parece que Gramsci, a lição gramsciana é muito importante, porque foi um homem que viveu a política como paixão, mas também isso foi também a tragédia do homem, Gramsci. Isso é interessante, né? Isso que foi vocês indicarem essa nota e coincidir com esse momento, né, que a gente está vivendo, porque
além de uma questão epistemológica mesmo, né, do ponto de vista moderno da ciência e da filosofia, do conhecimento, né, como o Fábio disse que a gente herda, né, a gente percebe em toda a dinâmica do que aconteceu na chacina, né, que há todo um interesse por trás de mobilização de afetos, né, ali, medo e ódio, de paixões, né, para mobilizar afetos. E acho que Gramsci, claro, vivendo o fascismo, ele estava mais que atento a isso, né, como essa mobilização, ela se dá não só por uma questão de catarse de consciência, mas de catarse de sentir, né, que tem uma passagem no caderno 10 que ele vai falar sobre catarse, né, e como a catarse ela tem gradações, né, e entre essas gradações, a meu ver, lendo Gramsci, passa por esses dois momentos, né? E a gente tem uma tendência a dar primazia, né? A entender como se a consciência fosse puramente racional. E aí a gente se perde nesse sentido dessa totalidade que também mobiliza esses afetos, né? A crítica que ele faz ao Croce é que o Croce separa da concepção de partido, ou seja, de uma ação, né? De que esses sentimentos eles são para mobilizar, para organizar, né? E, infelizmente, a esquerda, eu acho que ela também se perdeu nisso, né? Não consegue mobilizar. Ontem, a Igreja Universal era quem estava mobilizando os sentimentos das pessoas ali nas comunidades. Não tinha gente de esquerda, nem o próprio partido, nem o próprio governo, que é de esquerda, não estava dando nenhuma assistência às famílias da comunidade. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Porque há uma lógica, como disse o Javier, uma lógica patriarcal, burguesa, né, de separar a razão de sentimento, e acho que a gente perde nesse sentido de não ver como totalidade e mobilizar também esses afetos, né, mobilizar no sentido da organicidade, na lógica do partido, como o Gramsci coloca aqui. Não sei se tem mais Exato. alguém que queira fazer algum comentário. Acrescentaria que existe que também as nossas essas leituras são utilitaristas também. Então sempre priorizam o que seria útil e não o que seria marginalizam o ponto de vista humano. Me parece que nós estamos numa época marcada por um utilitarismo extremo, que realmente não deixa espaço aquele que seria um ponto de vista humano, humanidade, justamente, da solidariedade, dos afetos, das paixões, das emoções. É só, por exemplo, ver qual foi o apoio que as liberais democracias deram ao projeto, ao cessar-fogo de Trump na faixa de Gaza, por exemplo, só para ter um exemplo disso. A outra coisa que acho relevante é pensar que o Gramsci, a relevância que tem na análise do Gramsci, o assunto da cultura, entre aspas, a nível geral, né? A literatura, folclore e tal, pensando também no paralelismo com Mariachi e a relevância que tem o projeto da literatura e como tudo isso vai criando também percepções, afetos e um imaginário. E não é só a política eleitoral, né? Então, acho que por aí pode ser outra saída da pergunta não é pergunta, mas o comentário da Joelin e a relevância que o Gramsci tem para a cultura, entre aspas, popular, né? Porque eu acho que, e aí o Fábio pode complementar, o movimento futurista, os movimentos que vão criando um tipo de percepção que depois é capturada pelo fascismo, pode ser precisamente relevante nos termos das paixões e não nos termos políticos, que tanto o Gramsci quanto o Mariachi estão falando sobre isso. Também eu acrescentaria, por exemplo, uma das formas que eu consegui, uma das primeiras formas de conhecer Gramsci foi pela literatura,
è quello Pasolini, quando scrive sobre le ceneri di Gramsci. E foi justamente um resgate nessa perspectiva aqui, do pensamento di Gramsci, que é muito interessante na minha... Com a literatura, a cultura, o cinema, resgatam esses elementos da catarse, das paixões, para pensar uma sociedade que está cada vez mais utilitarista, mais consumista, mais fria, cínica, que interpreta de forma fria qualquer fenômeno. Então, é desumano. Justamente Pasolini utilizava a categoria de humanizar. Não, e tem um outro elemento para vocês também, que foi o Tiago que colocou na mesa, ele está calado aí hoje, mas no estudo ele trouxe uma questão bem interessante que eu acho que vocês poderiam problematizar se ele quiser colocar, mas eu acho que tem a ver com isso, né? Porque aqui há uma relação entre técnica política militar, que parece ser uma coisa fria, racional, puramente racional, mas ao mesmo tempo ele coloca o elemento da paixão, a paixão como um momento que ele vai dizer aqui nessa nota, no final do primeiro parágrafo dessa nota, que deve se tornar dever moral, mas não de política, de ética. Então, acho que tem que a ver com o que o Tiago trouxe nos estudos preparatórios para essa mesa, que é a relação entre coerção e consenso. A paixão, eu acho que está articulada com essa relação também. Não sei o que vocês acham, né? Eu estou trazendo aqui para a gente problematizar, né? A mesa de diálogo é para isso, para a gente problematizar. Então, acho que a paixão também está envolvida nessa relação entre coerção e consenso, né? Porque não é à toa que o Gramsci está colocando isso no caderno 13, que trata dessa questão do partido e está relacionado com o partido, está relacionado com essa nota anterior, como disse o Javier, que tem a ver com a fórmula da revolução permanente, fazendo a crítica a Sorel, e ao mesmo tempo na dinâmica de correlações de forças, né? Então, também acho que é interessante a gente, não sei se o Thiago quer complementar, porque foi ele que colocou essa questão, eu estava me recordando, se quiser complementar para o Fábio e o Javier comentar. Não, mas a ponte que você fez foi interessante, eu não tinha feito essa associação, né? Estava fazendo os comentários sobre a relação coerção-consenso, né? Mas faz sentido, né? Só estou entendendo bem como tu está querendo colocar o paralelismo, né, digamos assim, mas eu acho que faz sentido mesmo. Porque a questão que a gente havia aberto, né, que eu coloquei em discussão no encontro preparatório a essa atividade, era como, às vezes, parece que se perde um pouco a relação dialética totalizante entre coerção e consenso em Gramsci, né? Quase como se figurasse Gramsci como o teórico do consenso, e não o teórico da hegemonia, entendido a hegemonia no segundo sentido, né? Com coerção mais consenso, né? Claro, a grande novidade do Gramsci é o elemento do consenso perante o elemento da coerção, que já estava dado, né? Mas ele é um autor dialético, né, da totalidade, então estado ampliado, hegemonia sempre abarcando os elementos na sua plenitude, né, na totalidade, ainda que não descartando as diferenças, né, mas mostrando a relação orgânica em última instância. Você, Fábio, quer comentar alguma coisa? Sì, molto rapidamente diria che parece que esses são elementos que Gramsci consegue sentir e compreender quando ele aborda a questão da sociedade di massa. O intelettuale orgânico é aquele que sente e compreende, justamente. Ele consegue sentir e compreender esses movimentos dialéticos
dentro da sociedade de massa. E, é claro, concordo, não tem como separar coerção de consenso. Se a gente, isso não é possível, porque a coerção, nenhum regime pode governar só com a coerção ou apenas com o consenso, que sempre haverá os inimigos do regime, a oposição, mesmo do regime mais fechado. Por outro lado, apenas a coerção seria um regime repressivo e cairia depois de pouco tempo. Assim, então, parece que isso são elementos fundamentais para entender que a ciência política contemporânea utiliza para pensar os fenômenos de massa, os regimes de massa. Parece também um comportamento eleitoral movido por paixões, emoções, como a gente observa. E justamente isso nos ajuda a entender por que milhões de pessoas votam para um líder, apoiam ele, dão consenso nele. Enfim, são, sem dúvidas, categorias fundamentais essas aqui. Estava pensando também no assunto do medo, porque o medo é uma paixão, né? Ou um afeto. E a construção do medo é necessária principalmente para governar. Então, é, pensando, por exemplo, refletindo coletivamente, como é necessário criar um inimigo interno, um inimigo externo, uma guerra civil, etc. É, bom, e aí o papel que pode ter o orientalismo, ou que talvez é a massacre atual mais grave, entre aspas, o racismo e tudo mais. Pensar também como todo aquele projeto, pensando só de um jeito, para falar rápido, imperial, tem essa construção afetiva. Eu penso, por exemplo, no pinkwashing que faz Israel, e de como supostamente os muçulmanos seriam muito piores que os ocidentais e que, portanto, blá, blá, blá. E isso é reforçado na Espanha, reforçado no Ocidente, tudo, como uma maneira passional de governar, finalmente, né? Ou a indústria cultural dos Estados Unidos, dos filmes, principalmente sobre o Holocausto. Eu penso, por exemplo, no último filme importante que saiu, que era o Brutalista, se não me engano. No, de maneira pessoal, eu achei muito ruim o filme, né? Mas acho que faz parte de um projeto cultural imperial muito importante, e por isso também é vendido e apresentado em um monte de lugares e blá, 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 blá. E acho que tudo isso faz parte precisamente dessa construção do consenso ou da legitimação posterior de um genocídio que nem o que está fazendo Israel. E é a parte afetiva da força, né? Então, acho que por isso é importante olhar essa continuidade entre ambas situações. Acho que meio que por aí vai. E como o medo tem sido um fator mobilizado na população interna em Israel, né? Não só um consenso no sentido mais amplo, porque um consenso no sentido mais amplo a gente poderia ver, né? Tem um trabalho sobre os livros didáticos em Israel, né? E como eles criam esse imaginário que depois vai legitimar essas formas de genocídio, né? Mas como um dos elementos que aparece nessa consensuação, né? Esse consentimento é o medo que vai legitimar, inclusive, né? O medo vai ser uma forma legitimadora, né? Eu queria vincular uma questão que vai voltar ao tema do cesarismo e bonapartismo, se vocês me permitem. Claro, a gente pode ir e voltar também ao mesmo tempo,
Mas é porque é uma questão que ainda me ficou martelando, especialmente porque o professor Fábio tentou demonstrar, especialmente, uma diferença, né, do conceito entre Gramsci e Marx, né? Embora me parece que há algo de central nos dois, né? E não à toa o Gramsci vai usar ainda, ao mesmo tempo que tem a ver ainda com essa correlação de forças que mais ou menos se anula e precisa uma terceira figura assumir, né? Mas a questão que eu queria colocar sobre esse debate é mais ou menos a seguinte: na análise política, muitas vezes a gente vê um uso um pouco estranho desse tipo de conceituação da política, que é pegar um movimento real que aconteceu, daí você tenta fazer uma análise daquilo, então a gente analisa o bonapartismo, analisa o fascismo, e depois, no futuro, acontece um movimento que parece que lembra, e daí a gente já faz um uso imediato. Então, isso no Brasil foi muito comum com a ascensão do bolsonarismo, porque, bom, fascismo. E daí se perde nesse movimento rápido o que difere também o movimento fascista original do que a gente vê no movimento bolsonarista, né? Me parece que um dos problemas de fundo, algo bastante marxista, digamos assim, é confundir níveis de abstração, né? Então, e me parece que esse talvez possa ser uma chave, não sei se o professor Fábio concorda, mas talvez esse pudesse ser uma chave de diferenciação do que o Marx está chamando de bonapartismo e o que o Gramsci vai usar. Porque quando o Marx está tratando, ele está tratando o bonapartismo como ele está acontecendo. Então, é o caso mais concreto, então é uma análise mais concreta. E quando o Gramsci vai retornar e vai mesclar, especialmente falando sobre cesarismo, parece que ele já quer falar num sentido mais amplo, tanto é que ele vai aplicar em vários casos, vai distinguir do progressista, do regressivo. Então, ele está querendo fazer um nível de abstração maior. Então, vai tentar fazer uma categoria que aí sim pode ser aplicado, ainda que reconhecendo também as particularidades, no caso do fascismo, do nazismo, etc. Mas ele vai tentar colocar uma categoria num sentido mais abstrato. Não sei se o Fábio concorda, que talvez essa fosse uma diferença entre o Marx e o Gramsci. E talvez esse seja um elemento importante na análise política, porque me parece que essa é uma questão que a gente patina a todo momento, né? Bom, tudo é peronismo, ou tem formas diferentes de como o peronismo se manifesta? Tudo é petismo, o próprio bolsonarismo, entende? Parece que às vezes a gente peca em abstrair demais e perder o elemento particular. Estou comentando isso especificamente para a gente, porque na América Latina tem um debate interessante sobre a real possibilidade de se desenvolver um movimento fascista tal como ocorreu na Europa. E um dos argumentos utilizados, especialmente para a vertente independentista, me referindo especialmente ao Mauro Marini, é de que talvez não possa haver um fascismo tal como o modelo europeu, porque talvez não possa haver um partido de massa, de mobilização de massa, como ocorre, por exemplo, na Itália, porque as condições de trabalho, as condições de superexploração impedem, digamos assim, de antemão que vá se formar um movimento de massa. Por isso que a gente vê muito mais um movimento de classe média aqui, como o caso do bolsonarismo, mas também a gente viu isso nas marchas logo imediatamente após a ditadura militar em 64, aqui no Brasil, né? Marcha para Jesus, para a família, etc. Muito mais um extrato da classe média, que não é a massa do povo, do que se tinha, por exemplo, nos movimentos fascistas, né, por exemplo. Então, enfim, queria ver o que vocês acham, se essa minha análise que eu estou fazendo é muito absurda ou se faz sentido. No, concordo com você, é uma análise muito interessante isso aqui. Eu diria que o grande marco divisor entre Marx e Gramsci é também um marco generacional. Gramsci é filho de uma sociedade, filho da crise, aquelas que são as categorias clássicas da modernidade, mecanicismo, racionalismo, utilitarismo. Gramsci vivencia, acompanha o triunfo da irracionalidade na história e também ele utiliza o princípio de possibilidade. O que é possível? O que pode acontecer? O campo de possibilidade, utilizar uma leitura bourdieuiana de Gramsci, campo de possibilidades. Me parece que é a partir disso que o conceito de cesarismo de Gramsci tem que ser pensado como um campo de possibilidades, de possíveis saídas. Por exemplo, quem trabalhou muito na perspectiva gramsciana foi Gino Germani, quando pensou
a Argentina peronista, e aqui é um debate depois que realmente precisaria resgatar sobre também a influência de Germani na leitura do populismo varguista, mas aqui precisamos depois falar sobre a categoria de revolução passiva. Gramsci foi interpretado também como teórico da revolução ativa da classe trabalhadora, não apenas passivas, por uma nova geração. É só pensar no laborismo inglês da década de 70, 80, enfim, mas só exemplos para dizer que existe, que o cesarismo de Gramsci é um campo de possibilidades abertas. Eu pensaria assim, pensaria nessa perspectiva aqui. Eu só para incomodar, talvez, eu pensaria na ação integralista brasileira, que se era um movimento de massa, se tinha raízes fascista e foi grande. Agora já não é, mas vale a pena lembrar que tem uma linha ideológica praticamente direta do fascismo italiano histórico mesmo, né? E não à toa, senão é o maior partido fascista fora da Itália, né? Historicamente. Então, eu não, com isso não quero dizer de que a América Latina não estou falando o contrário que você está opinando, mas sim ter a precaução ou, de talvez não é um governo diretamente fascista ao tipo do fascismo histórico italiano, mas tem linhas ideológicas que nas combinações liberal-conservadoras sempre tem grupo fascista, tanto na Argentina, no Chile, etc. Então, acho que tem núcleos, ao menos. Então, daria para pensar isso. Eu também não qualifiquei o comentário, né? Mas só para ser justo com o Marinho, já que citei ele está fazendo análise por conta do golpe, né? Porque na época do golpe, justamente a grande questão era é um governo fascista ou não é, né? Essas ditaduras que estão estourando na América Latina. E no sentido de quem faz o golpe é um golpe de cima para baixo, não de baixo para cima, como o movimento fascista, né? Então, nesse sentido... Mas, claro, entendo também o ponto de provocação que você coloca, de fato. Temos ainda alguns minutinhos. Alguém quer colocar? Joelinho está no microfone. Quero aproveitar que ainda tem gente aqui escutando. É que a gente tem apenas 10 dias para o nosso evento, né? E toda essa dinâmica dessa oficina de estudos, né? Foi pensada e articulada, a oficina de estudos Gramsci na América Latina, para a gente chegar nesse momento desse evento, né? Para a gente debater, dialogar, fomentar esse diálogo de Gramsci na América Latina, para tentar subsidiar, pavimentar o caminho para chegar no evento. Então, eu queria pedir, aproveitar para fazer o apelo de vocês compartilharem, né, aí a programação, as inscrições, né, a gente segue com as inscrições abertas. Os camaradas de Cuba, eu tinha compartilhado, então eles disseram que não tinham condições de pagar, né? Realmente não tem, a gente não tinha pensado nisso, né? Então, que bom que eles abriram a boca e falaram assim, a gente não tem condição, então a gente abriu hoje uma inscrição, uma chamada especial para eles. Eu espero que venha a gente participar para se juntar, enriquecer mais ainda, né? A programação, o debate das atividades toda da semana. Mas é isso, eu pedi que vocês compartilhem, né? Compartilhem, convidem para... O Fábio Gentili vai estar numa mesa, o Javier vai estar dando um mini curso, fora os outros camaradas que também já passaram aqui nessa segunda edição e na primeira edição desse curso também vão estar lá com a gente. Então, é nesse sentido, né? Da gente se organizar com paixão para que o partido tenha a organização, né, nesse religar que o Gramsci diz, né, para a gente se reconectar. Joeline, também lembrando que naquela circunstância a gente vai, pelo menos, apresentar o sumário do livro. Vamos apresentar.
Vamos fazer. Eu vou falar contigo depois. É porque é muita coisa ao mesmo tempo aqui nos bastidores para dar conta, mas vamos. Então, vamos compartilhar. Não sei se a Javier tá, agora tem um Instagram novo da rede, quiser compartilhar por lá também, né? Para a gente, para alcançar algumas pessoas que estão nessa jornada gramsciana, seja no Brasil, no México, na América Latina, no Chile, né? Como todos os camaradas estão aqui caladinhos. Eu estava vendo aqui, Gonçalo e Pablo estavam por aí, não sei se já se foram. E é isso, né? A ideia é a gente congregar, aglutinar e se fortalecer cada vez mais. Diferenças e divergências a gente sempre vai ter, porque ninguém pensa igual. Cada um tem a sua interpretação dos textos e tem as contradições que estão envolvidas, sua trajetória política, sua trajetória de vida. Mas a gente se reúne para isso mesmo, né? Na linha gramsciana é para a gente debater, discutir e entrar em consenso, né? E não só com coerção, né, Tiago? Não só na força da coerção, mas a gente entrar em consenso. E o evento é nesse sentido, né? A filosofia da praxis nessa linha da recuperação da história latino-americana, exatamente com foco nos grupos subalternizados da América Latina, né? Nessa perspectiva, porque, infelizmente, a gente, mesmo sendo gramsciano, a gente tem uma herança, né? Moderna da filosofia e tal, e um espectro de leitura que acho que a gente pode ir ampliando nessas discussões, nesses debates. Então, se vocês puderem compartilhar, não sei se alguém mais quer reagir, quer falar alguma coisa aí para o Fábio, para o Javier, ou se já Tiago, Eliane está calada hoje, Paula. Ficou todo mundo Na calado realidade, eu hoje. quero só parabenizar aqui e agradecer a oportunidade de participar do debate, mesmo sem estar debatendo diretamente. E, assim, agradecer especificamente você, Joeline. Acho que trazer esses aspectos da paixão, do partido, da cultura para dentro desse debate enriquece bastante que a gente pode aqui ter como contribuição. Eu sou da comunicação, então para mim foi muito bom poder lhe ouvir a todos que trouxeram aqui contribuições hoje. E estarei lá no dia do evento com vocês em algum dos momentos, né, em alguns momentos. Então, muito obrigada. Professor Fábio, Javier, se vocês querem fazer agora um comentário final, já que a gente está nos últimos minutos, senão daí a gente pode ir, inclusive, para a conclusão mesmo. Apenas dizer que sempre é muito bom ficar aqui conversando, debatendo essas categorias gramscianas e falar que daqui a poucos dias teremos mais uma grande oportunidade para avançar o nosso debate. Sim. Eu gostaria de agradecer também. Bom, que bom. Espero ter dado algum tipo de ponto aí para refletir e deixar convidados vocês ao evento que a Joline estava falando, e também a gente tem nas redes sociais alguma coisa da rede latino-americana e tal, que podem procurar. E, bom, o minicurso que eu vou dar é precisamente sobre o neofascismo e o fascismo a partir do Gramsci, né? Então, deixo aí o convite e nada, agradecer o tempo de vocês e a disposição da CUT também, pero se tiver pergunta, comentário, podem me escrever aí pela rede ou pelo WhatsApp também. Um grande abraço. Muito obrigado, Fábio, Javier, Joeline. Comentário ainda, Joeline? Não, só lembrar, link de inscrição no chat aí para assinar antes de sair. Obrigada, Javier. Obrigada, Fábio. A gente vai se falando nos bastidores. Obrigada, Tiago, pela mediação hoje, as contribuições também. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, um prazer. Tchau. Até. Tchau, tchau.